Olá, pessoal! Bem-vindo ao Mundo da Literatura, o podcast onde a literatura se encontra com os mistérios. Eu sou Brenda e no episódio de hoje vamos discutir a ambiguidade em Dom Casmurro de Machado de Assis. Hoje a pergunta que não quer calar é: Capitu traiu Bentinho ou ele apenas está consumido pela paranoia? Bom, eu me chamo Radassa Almeida e é isso mesmo, Brenda. No episódio de hoje vamos não só explorar a obra, mas também as questões que ela levanta sobre percepção, dúvida e confiança. Temos hoje convidados incríveis que vão nos ajudar a aprofundar nossa discussão. Hoje estão aqui com a gente duas especialistas em literatura brasileira, Gisele e Letícia. Além disso, temos os estudantes Radassa Manoeli, Érica Sara e Igor, que vão compartilhar suas interpretações sobre a obra. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com um pouco de contexto. Dom Casmurro foi publicado em 1899 e narra a história de Bentinho, que ao revisitar o passado, começa a acreditar que sua esposa Capitu o traiu com seu melhor amigo Escobar. Mas será que isso é realmente verdade? Gisele, o que você acha dessa dúvida que é a base da obra? Eu acho que o que mais me impressiona do Casmurro é justamente a falta de uma resposta definitiva. Machado constrói essa dúvida de forma tão habilidosa que nós, como leitores, ficamos tão imersos na história que começamos a questionar até o que estamos lendo. Será que a traição aconteceu ou será que foi apenas a paranoia de Bentinho? Eu sinceramente também fico pensando nisso. E o mais interessante é que em muitos momentos a história parece estar sendo filtrada pela visão distorcida de Bentinho. Ele está tão consumido pelos seus ciúmes e inseguranças que a percepção dele da realidade é totalmente comprometida. Sim, Radassa, é exatamente isso. O narrador ele não é confiável, o que cria uma tensão constante. A dúvida sobre o que realmente aconteceu é o que mantém o mistério da obra vivo até hoje. A forma com que ele descreve todos os eventos pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo do que o leitor ele acredita ser a verdade. Isso nos leva ao famoso trecho em que Bentinho descreve os olhos de ressaca de Capitu. Igor, o que você lembra desse momento? Como você interpreta esse olhar tão enigmático? Sim, esse trecho é um excelente exemplo de como Machado cria essa ambiguidade. Por exemplo, Bentinho descreve os olhos de Capitu de uma maneira tão vaga, como algo que não conseguimos tocar, e isso meio que gera uma sensação de mistério. É como se ele estivesse tentando justificar algo que não consegue entender por completo, e isso cria um abismo de dúvida para o leitor também. Eu concordo, Igor. E o mais curioso é que a gente nunca vai saber se os olhos de Capitu realmente eram assim ou se isso é só visão distorcida de Bentinho. Isso faz com que o leitor se sinta tão perdido quanto ele, sem saber quem confiar. Vamos falar agora sobre a narrativa de Bentinho. Ele é um narrador confiável ou ele está apenas projetando suas inseguranças na história? Letícia, o que você acha? Bentinho, ele é um narrador extremamente subjetivo. Ele tem a visão distorcida da realidade e isso faz com que a narrativa ela seja tão interessante. Ele vai tentar justificar suas suspeitas e medos, mas nunca nos dá uma prova concreta de que Capitu realmente o traiu. E faz com que o leitor ele fique sempre em dúvida, assim como ele também ficou. É verdade, Letícia. E o mais fascinante é que em várias partes da obra, a narrativa parece estar sendo contada sob um véu de distorção. A maneira como Bentinho apresenta os eventos faz com que a gente, quanto leitor, tenha que questionar tudo o que ele diz. Eu penso que Bentinho está tão preso aos próprios sentimentos de insegurança e possessividade que ele distorce o que está à sua volta. Ele vê traição onde talvez não haja nenhuma, e isso faz com que o leitor também se perca nesse jogo de interpretações. Exatamente, Radassa Manoeli. E isso leva a obra para um campo muito interessante. A dúvida não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre a forma de como as coisas são percebidas e contadas. Igor, você acha que a ambiguidade na narração de Bentinho é um reflexo do seu próprio estado mental? Com certeza. Para mim, os olhos de ressaca de Capitu, por exemplo, são uma metáfora para a mente de Bentinho. Ele tenta entender a situação, mas é tão cheio de ciúmes que qualquer coisa que Capitu faça é vista através desse filtro distorcido. Ele está sempre tentando dar sentido a algo que não entende, e por isso cria essas percepções que não podemos confirmar. O mais interessante de Dom Casmurro é como a dúvida é construída ao longo da obra. Como leitores, acabamos compartilhando dessa dúvida. A cada novo capítulo, questionamos tudo que Bentinho diz e começamos a construir nossas próprias versões dos fatos.
E é isso que torna Dom Casmurro uma experiência única. A dúvida é um elemento central da narrativa e ela nos envolve de tal forma que o leitor se vê dentro da parte do mistério. Quando estamos lendo, temos a sensação de que a verdade está logo ali, mas nunca conseguimos alcançá-la. O que mais me chama a atenção é como a obra nunca oferece uma resposta definitiva. Isso faz com que o leitor fique com a sensação de incerteza, que perdura muito tempo depois de terminar o livro. Essa falta de clareza é uma das características mais poderosas de Dom Casmurro. Eu concordo. A dúvida é o que alimenta a obra. Cada vez que lemos, encontramos uma nova camada de interpretação. Não é uma história com começo, meio e fim definidos, mas uma experiência em que o próprio processo de questionar é mais importante do que uma conclusão final. Agora vamos comentar um novo trecho de Dom Casmurro, um momento-chave que se passa durante a visita de Bentinho à casa de Capitu, onde ele se questiona sobre suas próprias percepções. O trecho é o seguinte: eu não sei explicar bem, mas algo me dizia que estava acontecendo ali uma coisa muito estranha, e isso me deixou inquieto. Não sei se a culpa era minha, se era da Capitu ou de Escobar, mas sentia que, de alguma forma, tudo estava errado. Capítulo 145, página 118. Esse trecho me chama a atenção porque mostra a luta interna de Bentinho. Ele está tão imerso na dúvida que já não sabe mais o que é real. É como se ele estivesse se afundando na própria paranoia. Exatamente. É um excelente exemplo de como Bentinho ele vai se desconectar da realidade. Ele se sente tão culpado que não sabe dizer exatamente o porquê. E isso demonstra o quão fragmentada e distorcida é a sua visão de tudo o que acontece ao seu redor. Eu também vejo isso como uma metáfora para o comportamento de Bentinho. Ele não tem mais controle sobre seus sentimentos e nem sobre suas percepções. A culpa, que é algo tão abstrato, se mistura com o medo e ele acaba se perdendo nessa espiral. Essa sensação de estar perdido, de não saber mais no que acreditar, é muito forte na obra. Esse trecho mostra como a dúvida consome Bentinho de uma forma cada vez mais profunda. Ele não sabe mais onde começa a culpa dele e onde começa a verdade. Depois dessa discussão, acho que a dúvida sobre o que realmente aconteceu entre Capitu e Bentinho vai continuar nos acompanhando, né? Mas isso é o que torna Dom Casmurro tão genial. A cada leitura surgem novas interpretações. É isso que Machado de Assis queria. Ele nos coloca no centro do jogo da dúvida, onde não se trata de encontrar a resposta certa, mas de entender como nossas próprias percepções afetam a interpretação da realidade. Bom, infelizmente o nosso podcast chegou ao fim, mas eu quero agradecer muito a todos que participaram da conversa de hoje. Gisele, Letícia, Igor, Sara e Radassa Emanuele. E para você que nos ouviu até aqui, não se esqueçam de compartilhar esse episódio, seguir o podcast e continuar explorando os mistérios da literatura. Até a próxima, pessoal!